E aí de boa pessoal, hoje estou aqui para trazer a parte 5 da teoria de eu no mundo de The Beginning After Din Din. Espero que vocês gostem. Após eu e Art cairmos no portal, eu e Art estávamos na floresta. Após isso a minha mente se inundou de memórias dos 4 meses que eu e Art passamos com a Sylvia por um período que pareceu longo e curto ao mesmo tempo. Após esses pensamentos eu escuto a voz da Sylvia em minha mente, então ela fala: "Olá Ryan, aqui é a Sylvia. Se você está escutando isso nesse momento significa que eu te mostrei quem eu realmente sou. Por mais frustrante que possa ser, você nem está perto de saber toda a verdade. Seu corpo é o de um menino que mal tem 6 anos. E embora o seu núcleo de mana já tenha alcançado o estágio laranja, você ainda não é forte o bastante. Mais diferente do Art, eu sinto um potencial ainda maior que o dele em você. Eu não sei como, mas você tem um dragão selado em seu corpo. Mais diferente de mim, ele é muito mais poderoso. E como um pequeno presente de despedida, eu fundo o meu legado e em você e no Art. Seu futuro desempenho como um mago dependerá em quão bem você será capaz de utilizar o meu presente. Eu posso imaginar como vocês dois devem estar se sentindo agora tristeza, culpa, raiva, mas lembre-se que você tem uma família para cuidar e um propósito a ser cumprido nessa vida. Então se torne um homem cujo ambos seus pais e eu possamos nos orgulhar. Quando seu núcleo de mana ultrapassar o estágio branco, você me ouvirá mais uma vez. Nesse momento vou te explicar tudo. Então até lá eu me despeço de você, Deus Ryan." Após isso surgiu várias perguntas em minha mente de como ela soube quem eu era na minha vida passada. Então eu me recomponho e falo ao Art para seguirmos em frente. Então fortalecemos os nossos corpos com mana e começamos a nos movimentar em uma grande velocidade. Após algum tempo eu e Art escutamos uma voz que era humana. Art fala: "Vamos ir lá pedir para eles nos levar para a cidade mais próxima." Eu falo: "Não abaixe a guarda, não sabemos quem são essas pessoas e não sabemos as suas intenções." Então Art assina com a cabeça em sinal de afirmação. Então a voz que parecia de uma menina grita por socorro e um homem manda ela calar a boca e desfere um tapa na garota desmaiando. Homem figurante fala: "Chefe, elfas valem muito dinheiro, né? E ela ainda é uma criança, então definitivamente ela deve valer muito." Após eu ver a situação eu falo: "Art, essas pessoas são mercadores de escravos. Então pedir ajuda está fora de cogitação. Então vamos lá eliminar eles e resgatar as pessoas que eles sequestraram." Então eu vou pela direita e eliminar os dois. E você vai pela esquerda e elimina os outros 2 que estão perto da fogueira. Art fala: "Certo." Após isso a gente se aproxima do acampamento e eu fico na minha posição e mando um sinal ao Art que eu iria agir. Então eu vou para perto de um dos mercadores e desfiro um golpe com a minha faca no pescoço dele, e o outro mercador, vendo isso, ele tenta gritar, mas eu rapidamente imbuio minha faca com mana e jogo na cabeça do mercador, o matando. Após eu terminar a minha parte, eu vou até o Art e vejo que ele conseguiu matar os outros 2 mercadores. Então eu e ele nos aproximamos da carroça onde estavam os escravos, e eu vejo que tinha uma criança elfa de cabelos prateados e uma demi-humana de cabelos brancos. Então eu e Art nos aproximamos delas e eu falo com um sorriso gentil: "Não se preocupem, vocês estão salvas e podem ir para casa." Então eu corto as cordas que prendiam elas e o Art coloca uma venda nelas para que elas não ficassem assustadas com os corpos no acampamento. Então após isso a gente leva ela para longe do acampamento e eu tiro a venda delas. E elas falam: "Muito obrigada." Eu falo: "Não foi nada, foi um prazer conhecer vocês." Então as 2 puxam a minha camisa para eu e Art não irmos embora. Art fala: "A gente já se livrou dos caras maus, então eles não irão atrás de vocês." Eu falo: "Além disso, a floresta não é seguro para os elfos e demi-humanos." A elfa fala: "As bestas só sentem medo dos adultos e os meus pais disseram que crianças seriam comidas por cães de caça e golems da floresta." Então eu dou um suspiro e falo: "Vocês sabem quanto tempo leva para vocês voltarem para casa?" E elas falam que não. Eu falo: "Certo, Art, fica aqui com elas, eu vou tentar arrumar suprimentos para a nossa viagem." Após isso eu vou para o acampamento e pego tudo que seria útil para a viagem. Então eu chego aonde o Art eles estavam e falo: "Eu consegui achar algumas roupas para vocês e vistam a capa por cima delas, já que está começando a ficar frio." Então o Art e a 2 me agradecem, e após isso a elfa aponta para a direção de onde ela
ela morava. Então começamos a nossa viagem. Após isso eu tentei descobrir algumas informações das duas, e descobri o nome delas. O nome da Elfa era Tessia Eraliti e o nome da demi-humana era Helena Ark. Então se passou algum tempo e nossa relação ficou mais próxima, e com o passar da viagem por algum motivo o Art começou a sentir dores muito fortes em seu núcleo de mana. Então, para não piorar a situação dele, eu comecei a levar a bagagem que ele carregava, e após algum tempo os corpos de Tessia e Helena começaram a sentir as dificuldades do ambiente, e assim eu comecei a carregar as bagagens delas também. Mas mesmo eu aliviando o peso que eles carregavam, a gente ficou mais lento se comparado quando começamos. Então se passou algumas semanas, e a Tessia viu em uma das árvores o símbolo dos elfos. Tessia fala: chegamos. Após ela dizer isso, começou a abrir um portal de teletransporte de cor verde. Tessia fala: vamos lá pessoal, entrem. Então o Art vai na frente, e quando eu e Helena íamos nós encontrar com eles, Helena fala: Ryan, me desculpa por não ter te falado antes, mas eu não posso entrar no portal com vocês. Eu falo: mas por que você não pode entrar no portal? Helena fala: por mais que elfos e demi-humanos vivam na floresta, a gente não se dá bem por causa da guerra que aconteceu entre todas as raças há muito tempo atrás. Demi-humanos e elfos só trabalham juntos se algo que ameaça a floresta apareça. Eu falo: não se preocupa, eu irei te levar de volta para casa e te proteger de todos que quiserem te fazer mal, não importa quem seja, e também os elfos não tem por que nós atacarem, sendo que trouxemos a Tessia em segurança. Helena fala: certo, se você diz, eu irei confiar em você. Após isso, eu e Helena entramos no portal, e após eu entrar no portal eu vejo uma enorme cidade. Tinham vários elfos nós encarnando. Então aparecem vários guardas e eles falam: seja bem-vinda de volta, princesa real. Eu faço uma expressão de surpresa e falo em meus pensamentos: como assim, princesa? A Tessia não nos falou nada. Após esses pensamentos, aparece uma carruagem e dela saem as pessoas que pareciam ser os pais da Tessia e o avô dela. Então a Tessia, sem pensar duas vezes, sai correndo e abraça eles. Após o abraço, o rei do reino de Elenoir, que se chama Alduin, se aproxima de onde eu, Art e Helena estávamos, e ele fala: obrigado, crianças, não apenas como rei de Elenoir, mas também como pai dessa pequena, como um pequeno gesto de gratidão por ajudar Tessia a voltar para a casa em segurança. Por favor, nos acompanhe até nossa casa. Vocês podem descansar um pouco e depois, por favor, nos conte o que aconteceu. Então eu, Art e Helena saudamos o rei e falamos: ficaríamos honrados. Então a Tessia nos puxa e fala com um sorriso gentil: vamos lá, tem muita coisa que eu quero que vocês vejam. Após isso a gente vai para o castelo, e mãe da Tessia, que se chama Merial, fala: eles são os nossos convidados, levem eles para tomar banho e um quarto para descansarem. Eu falo: obrigado, mas eu gostaria de explicar o que aconteceu primeiro. Então a gente vai para uma sala de reuniões. Então eu e Art nós apresentamos e contamos o que aconteceu antes de nós encontramos com a Tessia. E quando chegou na parte onde nós falamos como nós encontramos com a Tessia, o rei Alduin fala: mercadores de escravos. Eu já deveria saber que eram humanos. Art fala, sem faltar com respeito: mas mercadores de escravos é uma profissão e não uma raça. Rei de Alduin. Após Art falar isso, os guardas sacam as suas espadas, mas o Virion, o avô de Tessia, os impedem e fala com a cara séria: então vocês dois virão os mercadores de escravos, capturarem a minha meta, e vocês, sendo crianças, fizeram o que? Negócio com eles. Implorou por misericórdia. Eu falo: por mais que eu e meu irmão sejamos crianças, nós somos magos. Então a gente eliminou os mercadores de escravos e resgatamos a sua neta e a Helena. Após eu falar isso, um guarda tenta me atacar, mas Virion impede usando a sua magia. Então eu falo: independente se vocês acreditam em mim ou não, a princesa Tessia foi devolvida em segurança. Tudo que eu e meu irmão queremos é voltar para minha família. Tessia fala: mas vocês já vão embora. Eu falo: vendo a situação, não acho apropriado um humano ficar aqui. O rei Alduin fala: deixando de lado o passado entre os nossos reinos, vocês dois salvaram a minha filha, tiveram o trabalho de acompanhar ela
até aqui, o que lhes dá o direito de receber uma recompensa apropriada. Mas o portal de teletransporte que leva ao reino de onde vocês vivem só abre daqui a 5 anos, mas eu gostaria de mandar um grupo de escolta para que vocês cheguem em casa em segurança, mas por enquanto fiquem à vontade e sintam-se em casa. Então eu e Art agradecemos. O rei Tessia fala, vamos, eu vou mostrar os seus quartos e depois vou mostrar o castelo para vocês. Após isso, eu vou para o meu quarto, tomo um banho e vou para o lugar que a Tessia marcou de nós encontrar. Chegando lá eu vejo os três conversando, então eu me junto a eles e Tessia começou a nos mostrar o jardim do castelo. Mas eu senti uma presença que estava nos observando e então eu vejo uma faca sendo lançada em direção a Tessia do meio do jardim. Então eu parto para cima da presença, deixando a faca passar entre mim, porque eu sabia que o Art iria defender a Tessia. Então a presença desfere um soco que eu me esquivo, e em um rápido movimento desfiro um soco com muita mana concentrada em meu punho. E quando eu ia acertar a cara da presença eu vejo que era o Virion, o avô da Tessia. Então eu mudo a trajetória do meu soco para uma enorme pedra. E quando atingiu a pedra causou uma enorme explosão. Virion fala, olá criança, esse soco que você deu, confesso que me assustou um pouco. Eu falo, foi mal, por isso não foi a minha intenção fazer essa bagunça. Virion fala, não precisa se preocupar, a culpa foi minha, mas com essa demonstração de agora há pouco eu consigo acreditar nas suas palavras de antes, afinal não é qualquer um que consegue desviar de um soco daqueles. Mas você e seu irmão já devem saber o que eu vim fazer aqui, já faz tempo que eu não encontrei pessoas tão interessantes. Então Virion pega uma espada de madeira e fala, vamos ver do que vocês são capazes, pirralhos. Então ele entrega a espada pro Art e os dois têm o mesmo duelo do manga, com o Art perdendo. Após o duelo com o Art, Virion fala, eu subestimei o seu irmão e como consequência ele me atingiu, mas com você eu irei pegar pesado desde o início. Então o Virion me entrega a espada de madeira e começa a liberar a sua aura que cobria o seu corpo inteiro com uma mana densa e rapidamente vem pra cima de mim em uma alta velocidade, desferindo vários golpes, mas eu com um pouco de dificuldade desvio de todos eles e me afasto do Virion. Então eu uso minha habilidade de cópia e copio a habilidade de armadura de mana que ele usou mais cedo e a uso. Então eu parto pra cima do Virion, desferindo vários golpes de espada, mas Virion defende e começamos uma trocação de golpes que no começo parecia equilibrada, mas com o passar do tempo eu comecei a ter vantagem por causa da minha habilidade quebra de limitação. Então eu fui me adaptando com a batalha e aperfeiçoando os meus golpes. Então Virion desfere um chute que iria acertar as minhas costelas, mas eu desvio e vejo uma brecha e desfiro uma estocada que acerta o peito dele, que fez ele colidir com uma parede. E quando eu fui ver se ele tinha se machucado, o Virion estava com uma armadura negra, que fez o Art e Tessia ficarem muito surpresos. Virion fala, pirralho, você superou as minhas expectativas, me fazendo usar o poder da minha besta de mana. Eu falo, estou honrado de receber tais elogios do estimado ancião Virion. Virion fala, honrado é, se esse é o caso, porque vocês dois não se tornam os meus discípulos? Art fala fazendo uma cara engraçada, você realmente tá falando sério? Virion fala, e por que eu não estaria? Vocês são mais talentosos que muitos magos adultos, eu poderia ensinar coisas que ninguém do reino de Sapin poderia saber. Eu falo, mesmo que você fale isso, eu nem sei se meus pais estão vivos ou mortos, e além disso eu tenho que levar a Helena de volta para casa, já que eu prometi que iria fazer isso. Virion fala, entendo, mas no duelo contra o seu irmão eu percebi que eles está tendo sustos de uma dor insuportável no local do seu núcleo de mana, não estou certo. Art fala, como você sabe disso? Virion fala, isso ocorre quando a besta de mana é muito poderosa, deixa o seu legado no seu portador, mas como o seu corpo não está preparado para suportar o poder da besta de mana, o poder dela está fazendo mal ao seu corpo, e se não for controlado, o poder que você obteve vai destruir seu corpo de dentro para fora e também coloca as pessoas ao seu redor em perigo. Por isso eu ofereci a oportunidade de vocês serem os meus discípulos, mas já que o Ryan não quer, e você Art irá aceitar ser o meu discípulo, assim eu posso ajudá-lo a controlar o poder da sua besta de mana. Art fala, já que é assim eu aceito ser seu discípulo. Fim da teoria. Se vocês gostaram da teoria, deixem o like e se inscrevam no canal para que eu possa trazer mais teorias para vocês, e comentem